Estamos iniciando hoje mais um Conversa Aberta. E hoje com o nosso amigo Kleiber Mota, mais conhecido como Grampola, né? Para os íntimos. E aí, Grampola? Queria iniciar essa conversa hoje com a gente falando quem é Kleiber Mota. Kleiber Mota é aquele cara, né, guerreiro, né, aquele cara que luta pelos seus sonhos, né, e um cara que sempre procura ajudar o próximo. Então, graças a Deus, eu tenho o apoio da minha família, né, da minha esposa, da minha mãe, e, e graças a ela, né, que eu tenho essa determinação para poder chegar onde eu quero chegar, né? Que é dar uma vida melhor para minha família e poder ajudar o próximo. Legal, uma visão bem altruísta que a gente tem hoje, atualmente, a gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas que realmente se importam com o outro, né? E Isso. se dedicar a isso. Mas a gente quer saber de onde veio, quem é, de onde veio, o que faz, o que come. Quem é o Grampola? Eu vou te chamar de Grampola a conversa completa, gente, porque já nos conhecemos há muito tempo, né, Kleber? Então, Então, de onde você é, sua família, como é que foi sua infância? cara, eu sou roraimense, né? Meus pais são amazonenses. O meu pai é, meu pai sempre foi atleta, né? Então, meu pai ele veio de Manaus para cá pro estado de Roraima para jogar, né? Futebol profissional, que foi pelo Roraima. E ele veio só para passar 3 meses. Nesses 3 meses ele acabou conhecendo minha mãe, né? E aí Apaixonou, casou? casou, bebeu água do Rio Branco, Já tá era. até hoje, né? E, né, eu sou o filho caçula, né? Ele teve 4 filhos com a minha mãe, né? E no momento agora, eles se separaram, tudo, ele teve outro casamento, minha mãe também teve outro casamento, né? No casamento dele ele teve mais 2 filhos, né? E, e eu, Mas é tranquila a convivência de a todo mundo. convivência, graças a Deus, é tranquilo. Uhum. É um cara que eu amo demais, que todo dia eu ligo pra ele, todo dia, né, eu procuro saber como é que ele tá. Então, jogo bola junto com ele. Então, pra mim é tudo, né? Não só ele, mas também como minha mãe, que é uma pessoa, cara, que não tenho palavra pra descrever pra ela, né? Que é uma pessoa que sempre tá do meu lado, sempre tá me ajudando nas horas que eu mais preciso. É a pessoa que sempre tá ali, ó. Às vezes quando Braço forte. dá uns puxão de orelha, merecido. Então, é isso. Então você teve uma sorte de ter uma família unida, né? E presente. Isso mesmo, Que é o que faz o que forma o caráter das pessoas também, né? Apesar da dificuldade. verdade. E a tua infância? Foi tranquila, de boa? Como é que foi? Eu não tenho muito, Tu era de muito qual bairro? na área do Precumã. Ixi, tu era das galeras lá. Da galera ali da CPI. É. Meus amigos ali do Precumã. Cara, minha infância foi muito boa, né? Eu sempre fui um menino que sempre gostei, né, de brincar, né, de jogar futebol, sempre gostei, né? Você me gostou de esporte? Sempre, né, por causa do meu pai, né, soltava papagaio, Deus me livre e guarde. Então, quando, quando não, eu vivia brigando na rua, que eu era um menino muito competitivo, né? Quando ia jogar bola, que eu perdia, eu zangava, e o menino ficava tirando onda, que sempre teve isso. Quando eu achava ruim, ia errar a bola na porrada, mesmo eu apanhando, mas eu não deixava de estar no meio da muvuca, né? E não tenho do que reclamar da minha infância. Minha infância foi maravilhosa, né? Apesar que os meus pais se separaram na época, eu tinha praticamente 11 anos, 12 anos, mas sempre foram presentes, né? Na minha vida, sempre foram presentes na vida dos meus irmãos. E não tenho muito do que reclamar. E aí como é que tu chega no jiu-jitsu? Vamos lá, teu pai é do futebol. Eu conheci o Grampolo no jiu-jitsu, gente. Por isso que como é que tu chegou no jiu-jitsu? Vou te contar como eu cheguei no jiu-jitsu. Meus amigos já praticavam, né? O jiu-jitsu, né, lá no Precumã. Então, eu sempre fui da parte do futebol. E através de um convite, né, dos colegas, vamos lá, fazer um treinozinho e tal. Aí eu fui. Por quê? Porque
meus próprios colegas tiveram uma visão, né? Pô, eu só vivia brigando, cara. Vivia brigando, vivia brigando. Cara, tem que botar esse moleque no esporte, tem que botar esse moleque no jiu-jitsu, que esse moleque tem futuro, que esse moleque tem futuro. E tal, eu fui. Aí, cara, comecei a gostar daquilo. Aí tá, treinando, cara, pronto, peguei a paixão pelo jiu-jitsu. E aí tô um belo dia lá treinando, aí apareceu uma oportunidade de lutar um evento de MMA. Aí chegaram o pessoal da organização do evento, né? Que inclusive na época era o Juninho, Sim. né? Com o Kennedy, né? Meus amigos mesmo de infância. Aí na época o meu mestre era o Pedro Martin, né? O professor Pedrinho. Aí perguntou, Pedrinho, tu não tem um atleta aí até 8'5" pra lutar com o Caboclo Ney? E cara, O Caboclo Ney foi da primeira luta. O Caboclo Ney é um ícone. E eu não. Eu acho que se eu tivesse 5 meses de jiu-jitsu na época era muito. E tu topou? E nada, eu tava treinando, isso era a conversa dele lá fora, e eu não participei de nada. E ele só olhou assim pro tatame, olhou. Mas tem, grampola. O grampo, tem, pode botar aí. Aí ele pode botar aí que ele vai lutar Caboclo Ney. E eu não sabia de nada, eu treinando. Aí quando finalizou o treino e tal, acabou o treino, ele grampola amanhã, te quero aqui 7 horas da manhã. 7? Mas o que foi? Não, tu vai começar a treinar MMA, que tu vai lutar MMA com o Caboclo Ney. Eu falei, hã? Que, rapaz? Sem saber, né? Eu falei, bora. Não sabia quem era, né? Então tinha que acatar o que o professor queria. Aí comecei a treinar, comecei a me dedicar mesmo. E foi quando eu meti a cara mesmo no esporte. E ali foi quando eu comecei a construir a minha história no mundo do MMA. Mas assim, o esporte pra ti, assim, foi um divisor de águas? Como é que é? Como é o esporte e a tua vida? Como é que tu consegue definir isso? Marcelene, o esporte mudou muito minha vida. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu vivia brigando, vivia estressado, entendeu? E o esporte ele foi me ensinando muito, mudar, né, o meu comportamento, foi a minha maneira de respeitar as outras pessoas, de evitar muita coisa, né? Então o esporte ele me mudou demais e aquilo foi que me trouxe algo para dentro de mim, de eu levar para outras pessoas que elas poderiam mudar também, entendeu? Que poderiam resgatar vidas ali dentro. Então, desde a minha faixa branca, né, eu agradeço muito aqui, tá, o professor Pedro Marder, né, que é o Pedrinho, que desde ali ele me ensinou, né, a disciplina do jiu-jitsu. Então ele me ensinou ali, de vez em quando ajudava ele, né, na hora de puxar um treino, né, então eu prestava muito na didática de treino dele. Então fui aprendendo muito aquilo para mim. Então hoje eu tenho, né, uma mãe que é professora, eu tenho uma irmã que é professora, né, então tenho a minha esposa que estava fazendo pedagogia, né, então isso agregou muito dentro de mim. Sim. Então, e dali eu fui levando, e graças a Deus hoje eu tenho meu projeto social, onde a gente ajuda bastante mesmo, criança, adolescente e adulto. É porque o esporte, ele é vida, né? Ele é saúde física e mental. Então, quando a gente fala sobre esporte, a gente não fala só sobre o jiu-jitsu, hoje a gente fala, eu particularmente falo muito, principalmente do meu trabalho, porque eu acredito muito na filosofia do jiu-jitsu. Então, para o contexto de família que nós tínhamos, assim, tipo, a nossa família sempre foi bem estruturada. Só que onde a gente morava, não tinha essas estruturas todas. Então, a gente veio de uma família muito pobre, numa situação de vulnerabilidade total, porque a gente vivia, para quem é da época e conheceu o Beral, sabe como é que era aquela visão. Hoje a gente tem uma visão distorcida, né? São aquelas pessoas que ficam ali próximo do terminal de ônibus, são pessoas usuárias de droga. E aquilo era real dentro do nosso bairro. Eu lembro que eu ainda era muito criança, acho que eu tinha entre 6 e 7 anos, e eu ouvia o pessoal falar que a polícia era inimigo. Entendeu? Então ninguém queria ser ou conhecer ou ser alguma coisa de polícia. O que muda essa realidade pra gente é o Daniel passar na Polícia Civil. O Daniel completa 18 para 19 anos e aí ele passa no concurso da Polícia Civil.
E aí ele assume, e aí a gente muda aquela visão de que a polícia é inimigo, né? Por quê? Por conta do local que a gente estava, que influencia. E aí quando a gente fala sobre o esporte, o jiu-jitsu, de ter uma filosofia, não só ele, né? Todos os outros. A hierarquia, a disciplina, o respeito ao próximo, né? Você tá ali competindo, mas você não é melhor do que ninguém, porque a qualquer momento você pode perder. De sempre estar tentando melhorar para vencer. Essa é a filosofia que a gente prega. Enquanto jiu-jitsu, eu sei que você prega isso enquanto professor, né? Dentro da sua academia. E aí a gente volta para como que o jiu-jitsu pode ser um divisor de águas, ou o esporte em si, seja ele o futebol, a natação, que era aquilo que nós estávamos conversando, né? Como isso pode mudar a vida de alguém. Aí tu fala assim, tu iniciou um projeto social, mas de onde veio essa ideia de projeto social? De onde que tu traz essa assim, pô, tu falou pra mim que tu foi uma pessoa que tocava o terror, então, pelo mínimo, se tu tá dizendo que tu, que tu ficava brigando, provavelmente era uma confusão com todo mundo. Mais apanhava do que batia. Mas normal. Normal, né? Por isso que Isso é normal. a gente inicia na É. luta achando que a gente vai bater em todo mundo, né? Só que aí depois a gente aprende lá que, na verdade, a gente não tem que bater em ninguém. Que o esporte, ele é pra nos defender e apenas pra melhorar a nossa saúde física e mental. E aí tu tocou o terror. Aí hoje tu se vê no lugar de algum aluno, tu já chegou a algum aluno assim que seja parecido do que tu era? Já. Terrorista do menino. E como é lidar com isso? Assim, mas eu vou tentar resumir um pouco, né? Uhum. O que acontece. Quando eu comecei, né? Comecei lá com o professor Pedro Marder. Uhum. E aí eu fui pra lá com o Juninho, né? Mas teve um momento da minha vida que, sabe, que a gente começa, aí para e volta, para. E teve um momento da minha vida que eu tava numa situação bem complicada mesmo, entendeu? Bem complicada mesmo. Não posso dizer que assim, que eu cheguei no fundo do poço, mas quase eu cheguei, entendeu? E o Juninho foi um cara que ficou sabendo, né? Então foi um cara que foi na minha casa, foi conversar comigo, pegou no meu braço e me levou para dentro da academia. Então dali foi quando eu comecei a me levantar novamente, né? O cara que me ajudou pra caramba mesmo, conselho no que eu precisei, apareceu a oportunidade de eu lutar, então eu falei, a hora de eu mudar é agora. Então foi quando apareceu uma luta para me lutar com o tio Edio da Silva, que é um Sim. excelente profissional que eu falo hoje, um amigão, um cara que também que me ajudou demais. Então, dali foi a oportunidade que eu abracei. Eu já tive, sempre eu tive esse sonho, sempre eu tive o sonho de abrir um projeto. Né? Então, dali foi quando eu conheci o professor Richard, né, que hoje Deus o tenha. Foi um cara que ele me olhou, me viu dando aula dentro da academia, falou, cara, tu dá aula com tanto prazer, com tanta alegria e de graça. E eu queria abrir um projeto desse lá dentro da minha academia. Ele era professor de Muay Thai, ele queria abrir uma de Jiu-Jitsu. Sim. E aí entrou num acordo com o Juninho de abrir uma filial do Juninho lá na CT Gold, que na época ficava ali na Casa Pereira de Melo. Uhum. E de eu estar dando aula lá. Ele não queria outra pessoa, ele queria só se fosse eu. E tá, eu sei que deu certo, eu fiquei lá dando aula lá, foi. E acabou acontecendo uma tragédia, né? Que ele acabou morrendo no afogamento juntamente com o sobrinho dele. E aquilo deu uma parada, né? Tá, aquela coisa toda. E depois de uns 3, 4 meses a gente retornamos com as aulas lá. Uhum. E aí continuamos, aí aconteceu uns probleminha, né? Normal que acontece, aí eu resolvi sair. Aí nisso que eu resolvi sair, ninguém acreditava Que tu ia sair. que eu ia sair. Então, aí eu chorei bastante, né? Não só eu, mas como minha esposa. Porque a gente ficou pensando, caramba, e as crianças, como é que vai ser das crianças agora? Os pais, né? Isso e aquilo.
E aquilo foi mexendo comigo. Foi mexendo comigo. Cara, eu não posso deixar essas pessoas na mão. Não posso, não posso, não posso, não posso. Foi quando, né, a Karina, a irmã do Vavá, entrou em contato comigo e tal. Né, falou que ia dar uma ajuda pra gente, né, com os tatame. E eu sou muito grato também a eles, né, que quando a gente precisou foram pessoas que nos ajudaram, né, com as placas de tatame. Mas só que chegou um momento na minha vida, Marcelene, que eu queria levantar minha própria bandeira. Sim. Tá entendendo? Porque esse sempre foi meu sonho, porque eu sou muito, gente, eu vou deixar bem claro que eu sou muito grato a todos que me ajudaram, tá? A todos. Vavá, Juninho, o Pedro Marder, cara. Então, essas pessoas sou muito grato mesmo, tá? Os políticos que abraçaram a gente, nos soltaram, também sou muito grato a eles, né? Porque sem o apoio dessas pessoas, sem o incentivo delas, hoje eu com certeza não teria o projeto que eu tenho, entendeu? Então, sou muito grato a essas pessoas. Eu peço até perdão se eu estiver esquecendo de alguém aqui, mas eu sou muito grato mesmo, porque sem ajuda nós não chegamos em lugar algum. Verdade. Entendeu? Então, Marcelene, então foi dali que chegou um momento que Tu pode levantar a tua própria que eu bandeira. quis levantar minha própria bandeira, né? Que aí foi que aconteceu né, de eles pegarem as placas deles, né? Eu entendi. E foi quando eu vi a união da minha equipe. Que isso faz bastante a diferença. Sim. Que quando eles souberam, né, que a gente ia ficar sem placa de tatame, não, professor, a gente não vai ficar sem placa, não. Foi quando a gente, em 2 dias, conseguimos arrecadar para mais de 20 brindes. Poxa, que legal. Num brinde principal, a gente, um aparelho celular. Com isso, a gente fez uma rifa. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu levantar, eu acho que uns 8 mil reais. Poxa, bastante, né? Isso. E aí minha mãe foi lá, a minha rainha foi lá e completou, né? Então a gente tinha 40 placas, a gente comprou 100. Maravilhoso, né? E aí tu se sente realizado por causa da tua equipe fez isso pra vocês. Cara, então, e isso que me dá mais força de não desistir. Isso que me dá mais força de não desistir. Porque eu vi a união da minha equipe. E até hoje, quando a gente quer fazer alguma coisa dentro da academia, tipo Dia das Crianças, cara, Todo mundo colabora. todo mundo sobra comida. Então a gente consegue pula-pula. Eu monto brincadeira. A gente faz muita coisa com o apoio dos pais. Que é Com o apoio importante. dos pais. Deixando bem claro, tá, gente? Sem apoio político, tá? Apoio dos pais, tá? Então, quero até mandar um abraço aqui pros pais e dizer que eu tenho bastante carinho por eles, pela honestidade deles e de acreditar no meu trabalho. Porque a família do aluno, ela se torna a família de você. Porque, querendo ou não, eu digo isso porque a gente passou muitos anos com a nossa academia, né, aberta, também com projeto social, trabalhando. E o que a gente percebe? Que ali a gente ganha um vínculo. Todo dia a gente tá com aquelas pessoas. Então, todo dia a gente tá treinando, a gente tá sofrendo, a gente se machuca. De vez em quando dá uma raiva, porque a gente cria rixa um dos outros. Eu detestava perder, meu Deus do céu. E tinha um menino que botava pra passar o carro em mim. Aí eu tinha uns que eu apanhava, mas tinha uns que eu batia, que era a melhor parte. Né? Mas assim, isso é um vínculo. E a gente sente essa energia quando a gente vai num campeonato lutar. E quando a gente passa dificuldade junto, parece que isso junta mais a gente. Por que eu falo isso? Eu lembro de todos os episódios que a gente teve viagens que foram marcantes por conta do sofrimento. Porque é aquela história, né? O que é ruim de passar é legal de contar. Mas se a gente parar pra pensar um pouco, nossa vida de atleta, principalmente em viagem, cara, a gente passa por cada aventura que
no momento a gente fica assim, cara, o que a gente tá fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Mas se a gente parar pra pensar um pouco, a gente vai ter história pra contar com nossos filhos, né? Pros netos. E uma dessas viagens, qual foi assim, o que mais marcou pra ti? De viajar com teus alunos, de levar pra participar de algum evento? Porque assim, a grande dificuldade, hoje a gente tem isso, que na nossa época não era tão fácil, de ter os projetos sociais que possibilitam as pessoas a treinar. Só que antes não era, a gente tinha que pagar, era uma maior dificuldade. Eu não cheguei a essa parte, né? Quando eu cheguei, meus irmãos já estavam treinando, então eles que me deram treino. E aí a gente inicia aquela ideia de projeto social. Porque antes o esporte realmente era um esporte muito caro. Isso. Porque o kimono é muito caro. Hoje em si a gente vê que hoje o kimono ele é caro demais. Então é por isso que lá dentro do nosso projeto, né, a gente procura fazer ali, às vezes a gente recebe doações de kimono, então aquelas crianças que não tem, com as doações que a gente recebe, a gente, né, procura dar ali. E eu vou te falar, cara, deixar bem claro aqui, quem acha que projeto social dá dinheiro, não dá dinheiro. Que a gente faz porque a gente ama isso, porque a gente gosta disso. É porque se não gostasse, desistia. Então, muitos aqui que estiver vendo e tá entendendo o que eu tô falando, que trabalha com projeto social não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Mas me conta uma história marcante nas viagens com os teus alunos. Vai, uma legal pra nós. Cara, a gente tem várias, né? Na verdade, uma coisa que a gente, eu particularmente, eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir, né? De levar uma equipe minha para competir em Manaus, né? Onde a gente levou 35 atletas para competir. Lá muita gente, né? Isso, levamos 35 atletas. Desses 35 atletas, 32 trouxeram medalha. Só 3 que não subiram no pódio. Então, pra gente foi maravilhoso. É porque tu vê que o trabalho tá tendo resultado. E aí tu vê aquilo ali, Marcelene, cara, porra, de 35, 32 trazendo medalha. E aí o melhor de tudo, que tu levou atleta que nunca saiu do estado de Roraima. Nunca, não sabia nem o que era, mas tinha um sonho de ir em Manaus competir, porque só acompanhava pelas redes sociais. Então, quando chegaram em Manaus, que olharam aquilo e viram, e quando entraram no ginásio, e quando chegaram no ginásio, puderam bater foto, né, com seus atletas. ídolos ali, com grandes atletas, tipo com Mica Galvão, com Diogo Reis. Então aquilo para eles foram, cara, maravilhoso mesmo, entendeu? Então eu vendo a felicidade deles, eu vendo a alegria, eu vendo a dedicação deles lutando aquilo, cara, aquilo para mim... Toda dificuldade vale a pena, não vale? É doido, aquilo ali é bom demais. Aí Bom mesmo. Quando volta, já volta... Já volta daí, já, professor, que dia vai ter outro campeonato, que dia que a gente vai de novo? Calma, que as coisas tem que ser devagar. Hoje a gente tem a possibilidade boa é que nosso estado hoje ele consegue, né, trazer bastante competições. Antigamente era uma por ano, lembra? Lembro. Meu Deus, se tu quisesse lutar, tu tinha que ir pra Manaus e era tudo muito lutou na época caro. do Totozão ali, Eu era lutei. a melhor época, aquela ali. Eu lutei, acho que eu tinha 13 anos, faixa laranja eu ainda era. Quando eu lutei contra uma faixa azul, porque na minha época não tinha mulher pra competir, né? E aí a gente foi num circuito, aí eu lutei contra uma faixa azul, adulto, e contra uma faixa verde também, já adulto. Aí eu era criança. Mas do povo, minha família, meus irmãos, meus professores, só na misericórdia do Senhor, não tinha esse negócio não. Não, tem que lutar. Que ganhar de WO não era bom. Agora sim, Marcelene, cara, nosso estado hoje, no jiu-jitsu, nossa classe do jiu-jitsu, tem bastante mesmo, quero deixar bem claro aqui, bastante professor capacitado. Sim. Sabe? Bastante professor bom, bastante equipe boa, mas só precisa de oportunidade. Uhum. Entendeu? Só precisa de oportunidade. Então eu queria deixar aqui para empresário, né, político, que possa abraçar um projeto social, que possa dar oportunidade para esses jovens. Eu não estou falando da minha equipe, mas eu estou falando no jiu-jitsu em geral,
sabe? Que precisa disso. Então, a gente está nos campeonatos, a gente vê que a gente tem bastante atleta bom, atleta que viaja, que representa o nosso estado, entendeu? No sul-americano, no brasileiro, em outras competições nacionais e internacionais, que precisa de apoio, né? Sim. Que muitas das vezes não tem apoio. Às vezes alguns atletas conseguem, né, apoio do governo, da prefeitura, mas vamos ver também para outros atletas também que tem que precisa de uma oportunidade. Sim. Que tem bastante atleta no nosso estado hoje, tem bastante atleta bons, mas que só precisa de uma oportunidade. E aí a gente volta que o esporte, hoje a gente sofre muito com a questão das drogas, né? E o esporte, ele ajuda nessa situação. Porque enquanto tá ali trabalhando a mente daquela pessoa para ela se tornar melhor, você tira ela da rua. E é por isso que a prática de esportes, e eu falo num modo geral, principalmente nas áreas de periferia e de maior aglomeração ou situação de vulnerabilidade, eles são importantes. É importante ter pessoas que consigam investir naquilo. E divulgação. Às vezes muitas pessoas, elas nem sabem como podem fazer para ajudar ou alguma coisa. Você pode apadrinhar um atleta, você pode apadrinhar uma academia, você pode... Tem uma série de coisas e pode começar a treinar também. Vê lá se você coloca a logozinha da sua empresa no kimono do atleta, para onde ele for lutar, ele vai estar carregando seu nome. Sendo que a gente sempre vai estar divulgando, né? Sim. Fazendo propaganda, tipo, você que é dono de uma loja, né, que quer divulgar o seu trabalho, porque hoje, se um empresário pensar bem, hoje a publicidade é que é a coisa do negócio. Sim. Entendeu? Então, como a gente tem bastante gente no nosso Instagram, né, dentro da nossa equipe, então a gente faz bastante divulgação, onde que a gente vai estar fazendo a propaganda do seu produto, né, para ter uma renda maior. Então, o esporte, ele é isso. Sim. Entendeu? O atleta, ele precisa disso. Se o empresário ou o político pensar por esse lado também, né, não pensar só naquele momento, tá chegando, vou ali só abraçar porque o momento tá chegando. Uhum. Não, mas abraça aí, por esse tempo, né? Porque o projeto social, ele não vai ficar só naquele momento, ele vai ficar... A gente investe em direto. vidas, né? A gente investe no futuro quando a gente fala Cara, sobre projeto social. Se eu for contar aqui, Marcelene, as histórias que a gente tem dentro do CT, cara, história que muitas das vezes, será que a gente participou disso mesmo? Mas conta pra gente, pelo menos, algumas das tuas histórias, assim, a que mais te marcou. Cara, É porque eu sei que quando a gente trata com a vida dos outros, né? E a gente faz parte mesmo daquele pequeno momento, isso marca a gente como uma pessoa pro futuro. Então, quais as histórias que tu pode contar pra gente compartilhar, cara, com a gente, na verdade, quando você fala sobre o esporte? Todas as histórias que, se eu for contar aqui, todas me marcaram. Uhum. A do Thiago, a da Valentina, a da Flor, né? A da Fernanda. Thiago é que vai vir visitar a gente, né? Isso. E agora que me pegou de surpresa, que eu fiquei sabendo agora, essa semana agora, do Fábio, nosso aluno do MMA Fit. Cara, uma história muito, muito, muito linda, que eu tentei até disfarçar, que quando ele tava contando pra mim lá, eu comecei logo a querer lagrimar. Isso. Pô, conta pra gente. Quem olha assim, cara, eu sou um cara muito chorão mesmo. Eu me comovo muito com as histórias, né? Uhum. Então, a do Thiago, vou tentar resumir aqui a do Thiago, cara. A do Thiago pra mim foi mais dolorosa. Por quê? Porque eu tava numa preparação de corte de peso. Uhum. Né? Então, eu tava todo de capa, dentro do carro, fazendo corte de peso, e meu telefone tocando. E aí a minha esposa pegou: Cleiber, a tia tá te ligando, a mãe do Thiago tá te ligando, será que aconteceu alguma coisa? Aí ela foi e atendeu. Aí disse que ela atendeu, ela não quis passar para mim, né? Porque não queriam passar preocupação para mim. Uhum. Porque geralmente nós, quando tá nessa parte de corte de peso, tu tava se preparando para lutar. A gente esquece do mundo. Sim. Então, a parte mais dolorosa do atleta é o corte de peso.
foi quando eu saí do carro, que eu tirei a capa e tudo, que eu fui falar com ela. Ela tinha me falado que o filho dela estava na UTI e tinha sido atropelado. Aquilo pra mim foi um choque. É difícil Falei, acreditar. como assim, tia? Como assim? E ele tá na UTI, meu filho, pelo amor de Deus, ele é filho único. E ali o chão acabou pra ela. Aí eu, calma, calma, calma. E aí, tentando acalmar ela Disse acalma. e tentando se acalmar. Então, aquilo mexeu muito comigo. Então, o Thiago, né, teve que tirar um pouco, né, do pedaço do crânio dele que tinha, né, fraturado. Então, ele teve que tirar. Então, ele, pros médicos, os médicos já tinham Desenganado. desenganado ele, já tinha dado ele como morto, né? Mas é por isso que eu digo, gente, quando Deus tem um propósito na nossa vida, ele honra. Então o Thiago foi tendo recuperação, foi indo, e os médicos falaram, nunca mais você vai praticar o jiu-jitsu. E é por isso que eu falo, Deus, ele é o médico dos médicos. Só ele pode dizer se você pode ou não pode. Verdade. E eu falei pra mãe dele, eu falei, tia, porque o Thiago, ele é fanático pelo jiu-jitsu. Falei, tia, escuta que eu vou lhe falar bem aqui assim. O Thiago, ele vai voltar a praticar o jiu-jitsu e quando ele voltar ele vai ser campeão. Será, professor? Pelo amor de Deus, é a vida dele, a mãe dele preocupada, achando que ele não ia mais, que isso e aquilo. Aí tá. E o Thiago não andava. Recebeu alta, não andava o Thiago. Ficou em casa. Só em casa, né? Daquele jeito, tá? Voltando um pouco a memória dele. E aí ele resolveu botar o kimono dele. Ele quer ir pra academia. Quer ir pra academia. Sem do conseguir nada. andar. Do nada, sem conseguir andar. Do nada. Ele andava com ela segurando ele assim. Uhum. Marcelene, aí a gente treinando. De repente ela chega, ela bota o carro. Quando ela bota o carro, ele abre a porta do carro sozinho e vai andando. Tiago, para, pelo amor de Deus, para. E eu olhei aquilo, aí eu corri, aí ele veio e me abraçou. Pode chorar, não tem problema não, que eu tô chorando também. Aí eu coloquei ele na cadeira, né? Aí eu coloquei ele na cadeira, conversei com ele, aí a tia conversou, e aí ela me explicando, né, que tinha levado ele na terapia, mas só que a terapia ele não queria fazer terapia. Eu queria o jiu-jitsu. Ele queria porque queria o jiu-jitsu. Aí eu falei, tia, deixa eu fazer um teste aqui com ele. Peguei ele, botei ele num tatame. Falei, vamos lá, Thiago. Tu lembra como é que é um armlock? Aí ele me puxou pra guarda e fez o armlock certinho. Falei, Thiago, agora faz um estrangulamento, Thiago. Ele foi lá e fez. Falei, agora vem cá, Thiago, levanta. Levantei ela. Ele e ela preocupada, com medo de ele cair, de bater a cabeça, aquela coisa toda. Aí o Thiago, bota o joelho na barriga, Thiago. Ele foi, jogou minha perna pro lado, botou. Levantei, dei um abraço nele. Falei, tia, a terapia do Thiago vai ser isso aqui. Marcelino, Thiago voltou a competir. Ganhou tudo. Levei ele pra Manaus, ganhou tudo. Tudo. Aí ele teve uma lesão no joelho, fez a cirurgia. Mês que vem ele vai estar recebendo alta para voltar a competir. E eu falei pra ela, isso aqui é uma história de superação. Sim, com E certeza. pode ter certeza que quando ele voltar, ele vai ser campeão novamente. Eu lembro que eu fui na tua academia no dia que a mãe dele tava comemorando porque ele tinha passado na faculdade. Isso. Ele Lembra passou na daquele faculdade e hoje ele está cursando, né, educação física. Então, isso para mim é maravilhoso, sabe, Marcelene, de a gente fazer parte na vida das pessoas que podia ter acontecido uma tragédia lá atrás. Então, hoje Deus, né, honra, né, os dele. Então, como eu sempre falei para a mãe dele, que Deus tem um propósito muito grande na vida do Thiago. E isso para mim é maravilhoso, sabe? Então, como a gente teve agora recentemente, né, a Flor,
A Flor, gente, ela uma menina que morava no sul do estado e veio para a Capacidade com 15 anos de idade. 15 anos de idade, morar só. Eita. Mas uma menina que nunca saiu do foco dela. Então, ela nos abraçou, como eu e a Joyce, minha esposa, como pai e mãe. Vocês foram a família dela aqui. A gente foi a família dela aqui, então a gente sempre deu conselho pra Flor. E a Flor sempre foi uma menina focada nos estudos, sempre, sabe? A Flor nunca foi uma menina de se empolgar, que hoje a gente vê, geralmente a gente vê, né, muitos jovens na idade dela, festa, isso, aquilo, e muitas das vezes não quer nem ouvir o pai, não quer ouvir a mãe, né, porque acha o pai é chato, a mãe chata, Sim. e não é. E a Flor sempre focou nos estudos dela, sempre foi uma menina dedicada e tudo aquilo. A Flor fez o concurso do IFE. Passou no concurso. Olha que coisa Quando maravilhosa. foi agora, essa semana, ela foi nomeada. É. E vocês são Agora- parte dessa história, né? E Essa isso é a mesmo, parte... hoje ela agradece muito, muito, muita gente. A Valentina. A Valentina, uma criança, quando ela chegou com a gente, tinha 7 anos. Eu conheci a Valentina. Conheceu, né? Até Então, a Valentina, cara, pra gente, magrinha, a mãe não acreditava que a filha ia ser lutadora. E o pai dela serviu comigo no exército, no 6º BEC. E a Valentina, ela sofre, né, de depressão. A depressão da Valentina é muito, muito forte. Então tinha lugares que ela não conseguia entrar, ela era uma criança muito difícil de conviver com outras pessoas. E o médico pediu para ela escolher, né, um esporte. E através de um aluno que indicou a mãe dela à nossa academia. Ai, que legal. E a mãe dela não sabia que a minha irmã, que é amiga dela, né, era minha irmã. Aí, tá tudo em Pra família. tu ver, quando Deus tem que fazer, né, a obra. Valentina chegou e tudo, ela me contou da situação da Valentina. Eu pedi só 2 meses. Deixa ela 2 meses comigo, que eu vou mudar isso. Ela, sério, deixa 2 meses comigo, porque eu não sei mais o que eu faço, já fui no médico, isso e aquilo. Já calma, deixa 2 meses comigo. Hoje a Valentina é uma das nossas atletas, uma das campeãs das campeãs. É a de renome. Ei. Reconhecida. Eu levei ela pro Rio de Janeiro para lutar pela primeira vez. Ela lutou com uma atleta lá no Rio de Janeiro que nem a gente sabia. A menina ganhava tudo. A Valentina finalizou a menina em 1 minuto e 40 de luta. As pessoas chegaram com a gente, chegou com a mãe da Valentina, querendo saber de onde que a gente era. Porque tinha ganhado aquela menina ganhava tudo lá no Rio de Janeiro. Tudo. Então deixou a gente surpreso com aquilo. Então isso aí pra gente já foi, sabe? Então, Satisfatório demais, né? E quando ela vai lutar, que dá as crises nela. Ainda Pode dá crise ainda. Dá assim na hora da luta. Ah, por causa do nervosismo, né? Então, o que acontece? Não tem juiz, não tem outro professor, não tem ninguém que acalma ela. Ela só olha pra mim, ela me procura na hora. Aí eu peço permissão pra mim entrar, aí eu entro, aí eu converso, aí é onde que entra o trabalho de psicólogo. Professor é tudo, né? Ei, meu irmão, é tudo. Então aí eu começo a conversar com ela, começo a acalmar ela, mando ela controlar a respiração dela. E o mais engraçado de tudo, que quando ela entra, ela olha ela olha pro juiz assim, espera aí rapidinho. Pá, dá uma estafia na carinha dela. Agora pode começar. Aí a adversária dela olha assim pra ela assim, meu Deus, o que é isso? Imagina. Então, é impressionante. Essa é uma das histórias, né? E agora, que foi a mais marcante agora foi a do Fábio, cara. A do Fábio, pra mim foi muito, muito, muito chocante, né? Porque se a gente for parar, né, pra pensar um pouco na história dele, nem eu sabia que a gente... Porque até então, quando ele me procurou, foi por causa da diabetes, né? Sim. Então, faz 6 anos atrás que ele tinha me procurado, né? Pra isso e aquilo.
Mas ele não me contou Os realmente a história que era para ser contada, né? Uhum. E aí, com isso, né, começamos a trabalhar, aí ele passava mal, a pressão baixava, gelava, e aquilo me preocupava, né? Uhum. Então, várias vezes ele passou mal, cara, várias vezes. E quando foi essa semana, ele foi me contar a história real dele. O que que acontece? Então, veio me contar a história que o sonho da esposa dele era ser mãe. Mas só que a diabetes dele estava muito alta, muito. Impedia, né? E impediu, e através dela ele ficou estéril. Meu Deus. Então, vou tentar resumir aqui, galera. Ele, ele, nós homens, tem 2 canos, né? No esperma, no pênis. Então, uma sai a urina, o outro sai o espermatozoide. E um desses canos estava entupido, Uhum. né? Então, o que acontece? Primeiro tratamento, cuidar da diabetes. Segundo tratamento, era desentupir desse cano. Então, nós homens, a testosterona da gente, geralmente ela chega a 100, né? Passa de 100, a dele dava 5, dava 7. Muito baixa, né? Muito, muito, muito baixa mesmo. E isso o ano foi passando, e o tempo foi passando, né? Então, cada etapa dessa ia passando. Era uma vitória pra ele. Era uma vitória para ele, né? Então, ele já tinha passado por 3 médicos e nada, e tomava medicação e nada. Até que ele resolveu ir em um, né? Que ele não deu nada também pro médico. Tá Aí desacreditado. o médico perguntou se ele estava praticando esporte, tudo, aquela coisa toda, e o médico passou uma medicação para ele. Nessa medicação ele olhou assim, tá, vou tomar. Aí nisso ele foi, continuou tomando, depois com uns meses ele foi voltar a fazer o exame, né, Espermograma. do espermograma para saber como é que estava. Nisso que ele pegou o resultado, ele ficou surpreso. Que de 5, 7, 10 que dava, subiu para 100. Que legal, né? Aí com isso, aí veio a quarta etapa, a quinta etapa. Que era o quê? De tentar engravidar a mulher. E com essa tentativa foi ano. Entendeu? E quando foi essa semana, ele contando que a menstruação da esposa dele tinha atrasado e tal. Aí foi fazer o primeiro teste de farmácia, deu negativo. Aí não, vamos fazer o de sangue, que aí o de sangue não tem pra onde correr. Aí fez o de sangue, deu positivo, ainda não acreditava. Aí foi comprar o segundo teste. Quando ele foi fazer o segundo teste, aí deu positivo. Cara. Depois de 6 anos ele conseguiu engravidar a mulher. E aí a gente vê não só uma história de superação, mas de perseverança, né? Porque ele poderia ter desistido lá atrás quando o médico falou pra ele que não tinha mais jeito. Isso mesmo. E assim, Marcelene, do jeito que ele conta, que ele teve que abrir mão de muitas coisas. Uhum. Então ali tu vê a perseverança dele, né? A vontade dele de vencer, sabe? E ali, como ele me falou, que ele trabalha, quando ele ia pra academia, quando ele saía da academia, mesmo cansado, mesmo passando mal, ele chegava em casa, botava o tênisinho dele e ia fazer caminhada. Ok. Tá entendendo? Sim. Mas com o objetivo de quê? De realizar o sonho da esposa dele. Entendeu? De realizar o sonho deles, porque eles não têm filho. Sim. Agora vão ter. Agora vão ter, né? Que coisa maravilhosa. Então, assim, isso pra gente é bom demais. Então, são coisas, Marcelene, que não faz a gente desistir. Uhum. Então, o que eu quero dizer aqui, gente, não só eu creio que não só eu, mas muitos professores também do nosso estado têm bastante história bonita para contar. Sim. Que fez parte também de muita história, eu acho que como essa, ou Muitas outras que outras, você vive, né, que a gente vive. Porque, Marcelene, nós professores estamos na linha de frente, então só nós sabemos o que vem acontecendo no dia a dia. É a confiança do aluno, né? Que ele vai chegar, às vezes ele vai contar pra você que tá ali e não vai contar na família. Isso mesmo. Né? Isso acontece muito. Eu lembro que uma vez eu fui lá no Pirulito. O ruim do jiu-jitsu é isso, tu não sabe o nome das pessoas, só seu apelido. E eu fui no Pirulito e ele me chamou assim pra falar, né? Na época a gente tava sobre a dificuldade de você ter um projeto social
com crianças muito carentes, né, em local de zona vermelha, que é o que a polícia chama, né? Isso. Questão do tráfico de drogas, daquela situação. E aí ele me contou a história de um aluno dele, um menino de 12 anos, já entregue a facções, e que toda vez ele chegava pra ele e falava assim, professor, eu não aguento mais, eu não quero essa vida pra mim. E ele, desesperado como professor, A levando... gente sente assim, cara. Isso, e aí ele, mas eu faço o quê? Eu falei, não sei, mas vamos ver um jeito da gente ajudar. Vamos procurar alguma forma. E aí, eu sei que ele conseguiu identificar, eu acho que, se eu não me engano, ele conseguiu identificar um familiar fora e levou essa criança pra esse familiar, porque que ele não tinha família, na verdade, né? Não tinha ninguém por ele. Era ele e as irmãs menores. O pai estava preso, a mãe ninguém sabe onde foi parar. E aí, tipo, a gente vê o quanto a gente A gente tenta... passa por isso. Aí tu leva pra si, né? Vocês enquanto professores, eu sei que não só no jiu-jitsu, mas em qualquer esporte, ou na escola, em qualquer lugar, você cria uma afinidade, um vínculo com o seu aluno, que às vezes é o filho de vocês, né? Aí é no aniversário, é na festa, é na tristeza, é na alegria. E o pior de tudo que eu chamo meus alunos tudinho de filho. Filho, filha, tá bom, filho, É sempre assim, mas é pelo carinho que a gente tem por eles, né? O respeito que a gente tem por eles. E a participação Então, da família é importante, né? Demais, demais, demais. Por quê, Marceline? Porque a gente sabe muito que tem pais que não acompanham, né? Então tem pais que muitas das vezes só chega, deixa o aluno e depois vai buscar. Muitas das vezes não procura saber quem é o professor, né? Que está ali dando aula pro filho ou dando aula para a filha. Então, eu cobro muito isso, né? A presença dos pais, de estar acompanhando ele, independente se é só no jiu-jitsu, mas em qualquer esporte, gente. Você que é pai, você que é mãe, acompanha seu filho, motiva ele, não dê ele como derrotado, porque isso é muito ruim. Você não tem ideia o tanto que você está botando seu filho para baixo, entendeu? Então, procura sempre motivar, apoiar da maneira que vocês puderem apoiar a família. Isso é fundamental para o desenvolvimento do filho de vocês. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar. Você não é só professor, é um atleta também. E de MMA, e você vai lutar agora, né? Dia 22 de março? Isso, vou estar lutando dia 22 de março em Manaus, né? O Rei da Praia. Né? Recebi um convite. É um desafio para mim, né? Porque eu tô praticamente 3 anos sem lutar. 3 anos sem lutar, então... E lutar na areia, boxe é sugado, né? Então, estou fazendo uma preparação, tenho 25 dias para fazer essa preparação. Mas, graças a Deus, tô ali aos troncos e barrancos, mas estou... vou honrar com o meu compromisso. Deixar bem claro que eu vou honrar com o meu compromisso. Dia 21 estarei saindo daqui pela parte da manhã com a minha família, né, com a minha esposa, com meus filhos, para chegar lá à noite, para ir para encarada, para ir para pesagem. No dia 22 eu vou estar acompanhando meu filho, acompanhando meus alunos na Amadeu Teixeira, no Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu, e à noite estarei lutando. Olha que coisa maravilhosa, né? E a gente, se tiver na transmissão, ou quem sabe a gente possa ir lá presencialmente assistir essa luta, né? Fazer... O que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer os atletas da nossa região. Isso é importante. Isso. Fazer serem vistos e entender das dificuldades que é chegar lá em cima e lutar. Porque é muito bom a gente chegar aqui e dizer assim, não, ganhei, lutei. Só que, assim, são meses de treinamentos. Você tem que abdicar de muita coisa, né? Deixar de comer o que gosta. Ficar treinando. Não, nem fala, que essa é a pior parte do atleta. Quando começa a dieta, aí tem que cortar isso, corta aquilo. E eu sou um cara que, às vezes, quando me dá crise de ansiedade, graças a Deus, as minhas crises de ansiedade é comida. Aí a briga em casa é grande, aí a mulher vai escondendo tudo. Meu Deus! E ela que toma de conta da minha dieta, ela, minha mãe, minha irmã. Então, dentro de casa eu tenho 3 mulheres, minha irmã, que a voz é mais alta, então eu tenho que ficar caladinho e obedecer às 3. Senão ataca, come. Vixe, Maria, é perigoso. Então isso é bom, cara. Isso pra mim é muito bom. Eu sou muito grato a Deus de ter, né, essas pessoas do meu lado, né, pegando ali, dando os puxão de orelha, mas sabendo o que é certo pra mim, o que é certo pra minha família.
E eu sou muito, muito, muito grato mesmo, Marcelene. Não é, mas assim, vou te falar, né? A gente já tá quase finalizando o nosso programa, mas eu vou te falar uma coisa que eu sinto no coração. Você é usado por Deus para fazer a obra dele. Às vezes a gente acha que a gente só faz a obra quando a gente vai na rua fazer entregar uma comida, ou quando a gente vai para a igreja orar ou fazer alguma coisa assim. Só que a gente, a todo momento, quando a gente age na vida de alguém, para ajudar alguém, para dar um suporte, para falar de Deus, porque eu tenho certeza que você fala, porque aqui mesmo você estava falando, você é um instrumento de Deus. Então Deus age através de você na vida dos outros e na sua também. Parabéns pelo seu trabalho, Grupo Polo. Assim, é difícil quando eu falo, é difícil, por quê? Em muitos momentos a gente chega naquela, a gente desanima, a gente acha que não vale a pena. Aí vem alguém com uma história linda e faz com que a gente pense, não, tudo que eu tô fazendo realmente vale a pena. Eu tô mudando a vida de alguém, eu tô ajudando mesmo que um pouquinho. E isso você faz na vida de vários e vários alunos e na sua vida também e da sua família. Você tá de parabéns. Assim, a gente do Conversa Aberta, né? Eu já era sua fã, continuo sendo ainda mais. Espero que essa seja uma das muitas vezes que a gente possa trazer você para o Conversa Aberta, mostrar as histórias lindas dos seus alunos. Quero trazer o Thiago aqui para ele conversar com a gente, para ele contar um pouco dessa história de superação e da importância da família, dos amigos na vida e para a gente se recuperar, crescer. E realmente é o que você disse. Deus, Jesus, ele é o maior médico de todos. Ninguém pode chegar e dizer para você que acabou. Ninguém. Então, enquanto há vida, há esperança. Só ele pode dizer. Enquanto há vida, há esperança. Eu queria que você deixasse suas considerações para quem for assistir a gente. Você pode falar para essa câmera aqui, falar diretamente para eles, para os alunos que têm que assistir nós, tá? Pode se despedir. Pessoal, primeiramente quero agradecer a Deus, tá? Quero agradecer aqui a Marcelene, nossa amiga, pela oportunidade de a gente poder estar falando, né, do nosso projeto, estar falando um pouco do nosso esporte e estar contando um pouco da nossa história, tá? Não percam, assistam. Foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Então teve emoções, teve alegria. Então isso foi um pouco da nossa história, galera. Então peço para vocês ir lá assistir, compartilhar, comente o que vocês acharam, curtam, que foi top demais. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a nossa amiga Marcelene. Queria aproveitar a oportunidade de dizer para você que assistiu, que conhece alguém que queira patrocinar, pode patrocinar um aluno, pode patrocinar um projeto, né? Sempre é muito importante ter pessoas que incentivam os atletas do nosso estado a competirem. O aluno, ele sempre vai precisar de um apoio. Ele precisa de um apoio para comprar um kimono, para comprar uma chuteira, para comprar um óculos de mergulho, sei lá, o que ele for praticar. Como agora, a gente tem os atletas que vai estar viajando, né, para Manaus, que estão fazendo rifa. Olha aí, ó, aproveita para divulgar a rifa. Tá, pessoal? Aqueles que puderem dar uma ajuda para os nossos atletas, né, que é o Luiz, Samuel, Emanuel, a Maria Fernanda, né, o Kleber Neto, o Emanuel também, que é o outro menorzinho. E quanto a rifa? Cara, são 5 rifas. 5 rifas? Né? Cada um tá fazendo a sua rifa. Né? Para ter sua despesa, né? Com passagem, com hospedagem, com alimentação. E eu garanto para vocês que os meninos estão indo para trazer o ouro. Ah, coisa maravilhosa. Então, eu quero aproveitar a oportunidade. Você que quer contribuir, você pode comprar a rifa de um desses meninos, ou pode simplesmente patrocinar eles. Aí, tu pode dar o teu contato, Cleber, para quem quiser poder entrar em contato contigo para patrocinar algum deles? Sim. Eu vou estar passando o contato, tá, gente, da minha esposa, que é a pessoa que é responsável por essa parte administrativa. Então, lá no nosso projeto, cada um tem a sua missão. A minha missão é dar aula. Então ela fica na parte administrativa, então vou estar passando o contato dela, que é 095 991 55 0317, tá? Vou repetir aqui, 095 991 55 0317, falar com a Joyce. Pronto, perfeito. Gente, esse foi mais um Conversa Aberta.